Uma boa noite e shalom a todos os queridos e amados irmãos, seguidores da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pelo Facebook. Mais uma vez, eu agradeço ao Eterno, o Deus de Israel e das nações, por me permitir estar aqui mais uma vez para gravar esta live e para poder transmitir sua palavra àqueles que vierem e lhe oproverem a ele, a Deus, de permitir que assista essa transmissão. Eu agradeço a ele por esta oportunidade e agradeço você também que participa da página, que sempre assiste às lives, faz os seus comentários e que está sempre prestigiando esse trabalho simples que eu exerço, desempenho de transmissão das verdades da palavra do eterno Deus Todo-Poderoso. Nesta live eu quero estar falando com vocês sobre o contraste entre a obediência e a desobediência segundo ensina a Torá. Isso é muito importante, porque quem aprender bem este segredo que Deus ensinou de uma maneira muito vasta e muito profunda ao povo de Israel quando eles saíram de dentro do Egito e quando eles se estabeleceram na terra de Canaã e receberam debaixo das bênçãos do Eterno, nos pés do Monte Sinai, a Torá, ou seja, as instruções de Deus ou a lei que Moisés recebeu de Deus para passar para este povo. É importantíssimo que a gente venha entender isso. Eu gostaria antes de fazer uma breve oração para depois nós prosseguirmos. Bendito seja teu sagrado nome, Eterno. Quero te agradecer por esta rica oportunidade de poder falar do teu amor, da tua graça, da tua luz, da tua justiça, da tua bondade, da tua misericórdia, das tuas instruções, diretrizes e normas para aqueles que amam a tua palavra e amam a tua pessoa. Querida Adonai, muito obrigado por este dia de vida e muito obrigado pela saúde. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a minha vida, a vida da minha família e a vida daqueles que vierem assistir esta transmissão. Obrigado pelos teus benefícios, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelas obras que o Senhor fez, pelas obras que o Senhor ainda haverá de fazer. No nome de Yeshua, amém. Queridos, é muito importante que nós venhamos a entender o valor que tem a obediência para nos trazer as bênçãos de Deus e o quanto é trágico para a vida das pessoas, das criaturas, dos seres humanos, feitos por Deus à sua própria imagem e semelhança, o quanto que é terrível, o quanto que é paralisante, frustrante, decepcionante, o quanto que vamos dizer assim, ruim a desobediência e quão terríveis são os efeitos da desobediência aos ensinamentos, mandamentos e diretrizes de Deus na vida do ser humano. Então eu quero comentar de uma forma simples, muito simples, fazer um comentário segundo 3 versículos que estão escritos aqui no livro de Deuteronômio, conhecido na língua hebraica como Devarim. E eu quero estar lendo o capítulo 28, 1 e 2. Depois eu vou ler outro versículo para fazer esse contraste. Diz assim: antes de ler, eu quero citar aqui, deixar frisado o contexto. É interessante e importante você entender que aqui em Devarim, Deuteronômio 28, o povo escolhido por Deus, tirado de dentro do Egito, escolhido por Deus lá desde
a época, né, de Abraão, Abraão, né, Abrão, e tido como prometido, né, a existência desse povo foi uma promessa de Deus a Abraão. Nós sabemos muito bem que Abraão, né, deu a origem a filhos. O filho da promessa do qual veio a nação de Israel foi Isaac, né? Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, que mais tarde teve o nome o seu nome mudado pelo próprio Eterno através da luta dele com um anjo, né? E passou a se chamar Israel, que gerou 12 filhos, dos quais veio as 12 tribos de Israel. Um destes filhos, um dos mais novos dele, que era Yosef, ou o muito conhecido como José do Egito, veio a ser vítima do ódio e do ciúme dos seus irmãos e a ser vendido por uma caravana de, se não me engano, medianitas, que estava a caminho do Egito. E assim, eles mentiram para o seu pai, Israel, né, de que ele tinha morrido. Uma besta fera o pegou, mas não, o venderam para o Egito. Aquela caravana leva ele para o Egito e vende ele para o Egito, né? Ali nós conhecemos muito bem a história que está em Bereshit, né? A partir dos últimos capítulos, a partir ali, se não me engano, do capítulo 39, né? Que tem essa história. E ali, então, José, ele dá origem ao primeiro israelita dentro da terra de Mitzraim, dentro da terra do Egito. E ali, nós sabemos muito bem, aquela história se desenrola, vem os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura, né, conforme foi profetizado, e ele previu, segundo o dom de Deus na vida dele. E ali, então, ele vive, né, durante o seu tempo ali, dentro do Egito, tem o prazer de ver sua família, na época 70 pessoas que vieram da terra de Israel, né, da terra de Canaã, onde estavam alojados ali seu pai Jacó, né, e Israel, juntamente com seus 11 irmãos e mais servos, escravos. 70 pessoas migram então para o Egito. Estas 70 pessoas da família de Yosef, de Jacó, dá origem a uma nação que se proliferou dentro do Egito. 430 anos se passam. E lá agora no livro de Shemot, Êxodo, nos primeiros capítulos nós temos a narrativa de que Yosef tinha morrido, passou os 430 anos, outros faraós vieram, o próximo que veio depois que sucedeu o faraó da época de Yosef, não se simpatizou com o povo, então Israel agora era escravo dentro da terra de Mitzraim, ou seja, a terra do Egito. E nós sabemos muito bem que o Eterno então viu a aflição daquele povo, e o Eterno, como é um Deus que cumpre as suas promessas, que não falha nas suas palavras, que passa o tempo que passar, ele coloca o cumprimento em cumprimento às suas palavras para acontecer no momento certo, na hora certa. Então ele anuncia que o seu povo vai sair do Egito, e então com mão forte, com braço estendido, ele resgata o seu povo através de um servo que ele escolheu para ser seu representante, ser Elohim entre o verdadeiro Deus, o verdadeiro Elohim, e o povo, que é Moisés. Então, meus irmãos, aqui então, nós já vemos a história da abertura do Mar Vermelho, a saída do povo
de Israel de dentro do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a destruição dos exércitos egípcios pela mão poderosa e potente de Adonai, o Todo-Poderoso, nosso Senhor. E então, depois deste episódio, eles vão para o Sinai, se aglomeram aos pés do Monte Sinai, recebem a Torá. O que significa Torá? É bom você entender isso. A Torá significa instruções. Torá significa ensino. Torá significa leis, instruções, recomendações, regras, normas que Deus deu a este povo que ele nomeou para ser luz das nações e para ser o povo do qual viria o Messias, que nós sabemos que é o nosso Salvador, Yeshua. Então, queridos, aqui então eles já tinham a Torá nas suas mãos, já tinham passado todo o período dos 430 anos de escravidão, já tinham sido libertos do Egito, já estavam com a Torá nas mãos, né? Tanto a Torá oral quanto a Torá escrita. A Torá escrita é aquilo que nós temos e podemos ler nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E também a Torá oral, que são instruções orais, que não foram escritas, passadas por Deus para Moisés, e que de geração em geração é ensinada a este povo, ao povo escolhido, o povo de Israel. Então entenda isso. Aqui está o contexto no qual estava Moisés no momento em que ele leu um texto importantíssimo da Torá e passou para o povo esta instrução. Olha que interessante. Ele passa para o povo o segredo para aquele povo ter a vitória. Hoje, dentro das igrejas evangélicas, tem uma salada, né? Uma salada infinita de recomendações, de regras, de normas, de, vamos dizer assim, propósitos, de ensinamentos, de tópicos, para que as pessoas sejam vitoriosas. E Deus, de uma maneira muito simples, ensinou apenas duas coisas básicas. Se vocês obedecerem, terão bênção. Se vocês desobedecerem, terão maldição. Simplesmente. Obedecer o quê? É interessante nós observarmos isso. Vamos ler. Capítulo 28, versos 1 e 2, de Deuteronômio, Devarim. Olha o que Deus fala. Se obedecesse apenas isso, né? Era o suficiente para aquele povo ter a vitória. Não precisava de campanha corrente da 7 oração, não precisava da campanha do manto de fogo, não precisava dar o dízimo da oferta e fazer voto, não precisava fazer promessa, andar de joelho, não precisava ir para a Aparecida do Norte pagar nenhum voto, não precisava fazer nenhum voto, colocar nada no envelope para dar para pastor, nada disso. Olha o que Deus diz. Se ouvirem Deus falando para Moisés dizer ao povo, e Moisés dizendo em nome de Deus ao povo isso. Se ouvirem, vocês ouvirem com atenção o que diz Adonai, Moisés falando para o povo, amando de Deus. Adonai, seu Deus, e obedecerem a todas as suas mitzvot. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Estou lendo na Bíblia Judaica Completa. Na sua Bíblia em português está mandamentos. O que significa mitzvot? Mitzvot significa mandamentos. É o plural de mandamentos. Se vocês ouvirem Adonai, guardarem, obedecerem a todas as mitzvot. Mitzvot são mandamentos. E mandamentos é tudo aquilo que Deus ordena na sua palavra. E toda ordenança, ou seja, toda mitzvah,
né, todo mandamento, ou toda mitzvot, todos os mandamentos, no plural, que Deus quis que eu e você soubesse para nós adotarmos como regra, a fim de que através destas regras viéssemos a ter uma vida vitoriosa, está na Torá. Os profetas obedeceram às mitzvot. Os reis obedeceram às mitzvot. Os sacerdotes viviam segundo as mitzvot. As mulheres, as crianças, os adolescentes, os jovens, os governantes obedeciam à Torá. Os levitas obedeciam à Torá. E todo aquele que, dentre qualquer nação do mundo, quisesse ter a bênção de Deus, a recomendação era sempre a mesma. Obedeça os ensinamentos de Deus, os mandamentos da Torá, se una ao povo de Israel pela fé, através da obediência a estes mandamentos, cumpra estas exigências de Deus, e então você terá a bênção do eterno Deus de Israel. Então, olha que simples. Não tem uma vastidão, né, de 11 regras para você ser abençoado, né? 7 motivos, né, para você ser abençoado. 7 propósitos que te ajudarão a alcançar a bênção e a vitória. Igual a gente vê, né, campanhas dentro das igrejas. Não tinha muito segredo. Não tinha. Era simplesmente isso. Se vocês atentamente ouvirem a voz de Adonai, seu Deus, guardarem e obedecerem a todos as suas mitzvot que entrego a vocês hoje. Então, Moisés estava com a Torá na mão. Moisés tinha acabado de descer do Monte Sinai. É impossível, sabe, eu conformar com essa teologia de que Jesus, ou Yeshua, né, ele quebrou, ele aboliu as leis de um Deus santo, as leis eternas de um Deus eterno. O próprio Deus desceu no monte com as tábuas escritas pelo seu próprio dedo e entregou elas a Moisés. O próprio Deus, durante 40 dias e 40 noites, falou para Moisés: escreve tudo o que eu vou te dizer. E Moisés teve o trabalho de escutar e passar para um livro tudo aquilo que durante 40 dias e 40 noites inteiras, ininterruptas, ele ouviu Deus ditando para ele e ele escrevendo ali no Monte Sinai. Ele foi sustentado por Deus, a força de Deus o sustentou, a energia de Deus, através de um milagre, sustentou aquele homem 40 dias e 40 noites, ali no Monte Sinai, entre trovões, relâmpagos e terremotos, e uma voz estrondosa que falava ali com ele, e ele escrevia todos os mandamentos, todas as ordenanças, todas as instruções civis, cerimoniais, leis morais para dar a este povo. Aí agora vem a teologia cristã e diz: Jesus aboliu a lei. Não existe uma conversa tão fiada quanto essa. Não existe uma mentira tão grande quanto essa. E isso, infelizmente, faz parte dos currículos de escolas bíblicas dominical dentro das igrejas evangélicas, faz parte da pregação dos pastores, missionários, presbíteros, evangelistas e os seus mestres nos púlpitos das igrejas. Isso faz parte dos currículos teológicos, básicos, médio, bacharel, doutorado, enfim. Falou que é teologia sistemática cristã, todas são regidas debaixo dessa teologia mentirosa de que Jesus, Yeshua HaMashiach, ele aboliu a lei e trouxe a graça. É uma mentira das mais terríveis que tem. A lei é eterna. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas têm derrotas em suas vidas.
tem maldições em suas vidas. Por quê? Porque vive contra a Torá. Se eu converto a uma fé que me ensina que a Torá ela foi abolida, tem alguns que chegam ao extremo de interpretar as palavras de Paulo dizendo que a lei é maldição, que Jesus veio quebrar a maldição da lei. Então, como que eu posso ser abençoado desobedecendo as leis de Deus? Como que eu posso ser abençoado se eu não entro no pacto, na aliança de Deus com o seu povo? Como que eu posso ser abençoado se eu não ouço, se eu não guardo, se eu não obedeço as mitzvot, ou seja, os mandamentos deste Deus para o seu povo? Como que eu posso ser abençoado desobedecendo leis que deveriam ser obedecidas, porque uma teologia me ensina que estas leis passaram, elas são para um povo e que elas fazem parte de um passado remoto abolido por Jesus? Se vocês estão entendendo a gravidade de tudo isso, então eu quero assegurar a vocês, essas regras que Deus passou para seu povo naquela época ainda valem para os dias de hoje e vão valer enquanto existir os céus e a terra. Talvez você do outro lado pergunte assim, prove sim. Abra sua Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 17, 16, 17, 18, e você vai ver o próprio Yeshua falando que não veio para abolir, veio para cumprir, veio para tornar plena, que não veio para desfazer da lei dos profetas, mas veio para fazer tudo cumprir. Olha outro dado importante lá. Ele disse que elas durarão, essas leis, estes mandamentos, enquanto existir céu e terra. Enquanto existir as leis de Deus que regem a natureza, como aparição e pôr do sol, aparição e pôr da lua, né? Desaparecimento da lua, dia, noite. Enquanto estiver chovendo, a água estiver caindo, enquanto estiver os rios fluindo, enquanto existir o mar, enquanto existir a vida, enquanto existir a lei da gravidade, enquanto existir o curso normal deste mundo, as leis deste universo, a Torá vai existir segundo ensina a Bíblia. Então, voltando ao texto, se vocês ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Deus, guardarem e obedecerem todas as mitzvot, os mandamentos dele, que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra. Esta é a nação peculiar do Eterno. E nação aqui não significa apenas uma nacionalidade, uma etnia. Não. É um povo que guarda uma lei, que guarda um conjunto de normas. É um povo que vive debaixo de um costume. E isso pode ser feito para todos aqueles que vivem em cima desta terra, não apenas ao israelita natural. Ao estrangeiro de qualquer nação que adotar e se achegar a Adonai, através das ordenanças que ele deixou para seu povo. Se ele abraçar, ele é um israelita, ele é um judeu, ele é um com o povo de Israel, independente da nação que ele mora, independente do país em que ele vive. Se ele vive segundo estas normas, ele faz parte do povo do Eterno. Então, olha bem. Então, o Eterno te estabelecerá acima de todas as nações da terra. Versículo 12. E todas as bênçãos a seguir serão em profusão. O que significa isso? Todas as bênçãos que estão escritas aqui neste livro. Em seguida, tem uma vastidão até o versículo 15. Tem a expressão bendito será no campo, bendito serão na terra, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será
o fruto do seu gado, abençoados serão as crias do teu gado, dos seus rebanhos, abençoado e bendito serão teus cestos, teus grãos, e assim por diante. Abençoado em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os momentos. Então, há uma promessa de bênçãos de Deus condicional para o seu povo, se. Olha, a palavra se é uma palavra condicional. Né? É uma palavra condicional que mostra condição. Se atentamente ouvires a voz do Eterno, Adonai o seu Deus, e propor no coração obedecer tudo o que ele manda, os seus mandamentos, suas mitos votos, serão então abençoados, e essas bênçãos virão sobre ti em profusão, ou seja, múltiplas bênçãos virão sobre vocês. Bênçãos sem medida, bênçãos grandiosas, bênçãos múltiplas, ou seja, bênçãos em profusão. Se vocês fizerem o que Adonai, seu Deus, diz. E aqui tem 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque agora começa aqui abre aspas, né? A narrativa muda. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. E aí vai até o versículo 11 mostrando aonde fecha aspas, né? E interrompe a narrativa para dar início a uma outra fala oposta a esta. Então, você quer as bênçãos de Deus na sua vida? Sim, eu quero as bênçãos dele na minha vida. Então, guarde os mandamentos do Eterno. O jovem rico, certa vez, queria saber o que ele podia fazer para alcançar a vida eterna. Esta era a maior bênção que ele desejava, e esta é a maior bênção que todo ser humano que conhece a Deus, sua palavra, e que quer viver ao lado de Deus, ele tem. O que eu posso fazer para obter a vida eterna? Então ele perguntou para Yeshua: bom mestre, o que hei eu de fazer para obter a vida eterna? Olha aí, a pergunta dele mostra que ele queria a maior bênção de todas. Yeshua disse para ele o que ele deveria fazer para ele receber esta bênção da parte do Eterno. Yeshua virou para ele e disse assim: conhece os mandamentos ou guarda os mandamentos. Era isso que Yeshua estava falando para ele. Ele estava dizendo para ele: você quer a vida eterna? Você quer saber o que você pode fazer para obter a vida eterna? Simplesmente faça isso. Guarde os mandamentos. Então, queridos, este é o segredo passado pelo próprio Deus, não por pastor, não por padre, não por pai de santo, não por plebístero, não por teólogo, não por curso de teologia, pelo próprio Deus através de Moisés. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, o que eu digo, o que eu falo, o que eu exijo, Deus dizendo, né? O que ele exige, o que Deus exige. Ele falando para Moisés: o que eu estou exigindo deles, Moisés, o que eu estou estabelecendo como regra, os meus mandamentos, se vocês obedecer, vocês serão abençoados. Então, não tem segredo, não tem mágica. Agora, obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus é difícil, mas não é impossível. Aqui em Deuteronômio 32, a partir do 30, 31 e 32, se você ler, você vai ver o Eterno falar e pedir e exigir a obediência aos seus mandamentos como condição para ele ser abençoado. E ele complementa dizendo: estes mandamentos que hoje ordenam vocês não está além do mar para que vocês não possam alcançar. Não está alto demais para que vocês não alcancem. Não está aquém de vocês. É possível, sim, porque Deus não vai exigir nada impossível do homem. Como que um pai vai chegar para o seu filho e falar assim: olha, filho, eu sei que você está querendo
presentes. Você me pediu uma bicicleta nova, um carrinho novo, uma roupa nova. Você me pediu alguns presentes. Então, eu vou te dar. Só que, para você receber, eu tenho uma exigência. Eu exijo que você pegue um menino aí de 3, 4 anos de idade, né? Eu exijo que você pegue este saco de cimento que pesa 50 quilos, coloque ele no seu ombro e guarde ele lá na varanda no fundo da casa para mim. Como que o pai vai colocar uma condição dessa para um filho de 3 anos de idade para ele ser abençoado? Nenhum pai vai fazer isso, né? Agora, as ordens de Deus, que Deus dá para nós, são aquelas que nós temos condições de carregar. Se ele pede para mim carregar o saco de cimento, é porque eu tenho condição de levantar os 50 quilos, colocar no meu ombro e levar até onde eu preciso. Se ele pede para... Deus pede para mim abraçar os mandamentos, colocar eles sobre o meu ombro e levá-los, é porque ele me deu forças. Eles estão ao meu alcance. E eu sou capaz, com a ajuda dele, de levá-los adiante. Então, a obediência, ela vai atrair as bênçãos de Deus, ela vai desencadear as bênçãos de Deus e ela vai impedir que as maldições decorrente de uma vida desregrada, errada, de transgressão, recaia sobre a minha e a sua vida. A obediência, ela é como uma cerca que limita, né, um território a fim de que o animal, por exemplo, que está ali naquela cerca, dentro daquela cerca, ele não ultrapasse. Para que ele não vá para nenhum local perigoso, para que ele não seja atacado por um animal feroz, para que ele esteja protegido em um local onde ele pode receber alimento, água, provisões, aonde ele será protegido. Por que a nossa casa tem muros? Porque nós não queremos que os nossos filhos vá para a rua para ser atropelado, para ser raptado, para ser vítima de um cão feroz na rua, de um atropelamento, de uma pessoa ruim, de um sequestrador, de um estrupador. Por que as nossas casas têm os muros? Para que a família que reside dentro daquela residência tenha um pouco mais de segurança. A Torá são muros, são cercas. Não opressoras que impede eu, você, nós de ir além, mas que nos protege. É um amor de Deus, é por amor que ele nos coloca dentro destes limites. Agora, o oposto da obediência que desencadeia a bênção é a desobediência, é a transgressão. A transgressão é o pecado, é a iniquidade. A palavra iniquidade significa isso, sem Torá. É isso que significa a palavra iniquidade. Aqueles que vivem em iniquidade são aqueles que vivem sem Torá. Ou seja, sem instruções, sem leis, sem obediência às instruções, às leis, aos mandamentos. Né? Isso é sério. Yeshua falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É importante isso, isso é terrível. Apartai-vos de mim, vocês que vivem sem a Torá. Vocês que vivem sem as ordenanças de Deus. Apartai-vos de mim, vocês que insistem em viver sem os ensinamentos, as instruções de Deus para a vida de vocês. É isso que Yeshua estava dizendo. Quando ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, olha o que está escrito no versículo 15.
no versículo 15, há uma interrupção, as aspas se fecham e abrem novas aspas. Ou seja, uma nova narrativa diferente e, ao mesmo tempo, complementar e interligada à narrativa textual anterior, ela se inicia. Só que agora com um contraste, trazendo um contraste negativo. Então, olha bem. No entanto, aqui já entra, né, uma frase que mostra uma interrupção abrupta. Contudo, todavia, no entanto, se vocês se recusarem a prestar atenção ao que diz Adonai seu Deus, e não guardarem e obedecerem todas as mitzvot e aos regulamentos que dou hoje, estas maldições cairão sobre vocês em profusão. Então, da mesma forma que o Eterno falou, se vocês obedecerem, essas bênçãos virão sobre vocês em profusão, abundantemente, ele diz, se vocês não obedecerem, se vocês insistirem em viver de acordo com os seus próprios mandamentos, o seu próprio querer, sua própria ideia, sua própria cabeça, fazendo a sua própria vontade, estas maldições virão sobre vocês em profusão. Aí começa, meus irmãos, uma lista extensa, e é mais extensa ainda do que as bênçãos. Tá? Começa aqui a partir do versículo 16, né? E ela vai terminar só lá no versículo 69. É mais maldição do que bênção. Para quem insiste em desobedecer a Deus e a sua palavra. Aí, só uma palhinha. Olha, vocês serão amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo, o fruto do ventre de vocês será amaldiçoado, o fruto da terra e as crias do seu gado e rebanho serão amaldiçoados, e aí vai por diante. Esterilidade, enfermidade, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas do casamento, infertilidade, aborto, está falando aqui até de aborto, maldição na colheita, enfim, decorrente da desobediência. Então, meu irmão, Deus deu para mim e Deus deu para você, para cada ser humano, o livre arbítrio. Deus não nos fez como um robô a ser guiado por controle remoto. Não, não somos robôs. Somos seres pensantes, que temos corpo, alma e espírito. Temos uma vontade. Temos um pensamento. Temos um discernimento. Temos uma inclinação, uma emoção, um sentimento. Tudo isso dado pelo Eterno. Temos a capacidade de raciocínio, de discernimento, de raciocínio e de entender, de escolher, de fazer escolhas, de tomar decisões e de saber o que é bom e o que é ruim para nós. De obedecer ou não. De obedecer ou desobedecer. Deus não impõe a fé em ninguém. Portanto, que esse negócio de tradição para Deus é uma maldição. Para nós é uma maldição também. Deus não quer saber dessas tradições religiosas, como, por exemplo, o meu pai nasceu nessa religião, morreu nessa religião, meu avô nasceu nessa religião, morreu nessa religião, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Deus não quer isso para ninguém, meu irmão. Deus quer que você tome a decisão de segui-lo, de livre, espontânea vontade, independente do seu avô, do seu pai, da sua mãe, seja lá de quem for. Ele quer que você olhe para a palavra dele e decida obedecê-lo.
baseado na sua própria escolha, e não na escolha do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó para você. Ah, eu aceitei Jesus, fui para uma igreja por influência da minha mãe e do meu pai. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é bom. Mas você tem que ter sua própria decisão de obedecer a Deus, independente do seu pai e da sua mãe. Esse negócio de que te batizaram, você ainda era bebê. Te levaram para uma bacia com água benta e um padre te batizou. E você agora diz que é católico porque seu pai, sua mãe, te levou para um batismo através de um sacerdote católico apostólico romano que te enfiou lá dentro da água. Você nem sabia o que você estava fazendo. Tá certo isso? Isso está correto? Não, isso não está correto. O próprio Yeshua falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Só por aí você entende que essa fé ela está erradíssima. Sabe por quê? Porque eu tenho que crer para depois batizar. Como que eu vou me batizar sendo bebezinho, né? Ali, sendo que eu nem abri o olho direito. Eu não sei nem comer direito. Eu dependo da minha mãe. E eu vou ser levado para receber uma fé imposta sobre mim? Não, isso está errado. Então, da mesma forma, é as leis de Deus. Eu passei minha vida inteira como cristão. Primeiro, católico apostólico romano, né? Porque meus pais receberam essa tradição religiosa dos seus pais, que é os meus avós, e repassaram para mim. E, consequentemente, né? Eu, até os meus 20 anos de idade, eu vivi dentro dessa configuração de fé católica apostólica romana, que é uma fé imposta sobre um bebê, que se torna um adolescente, um jovem, um adulto. E se ele não conhece a verdade, ele continua neste caminho, né? Em que ele foi posto, não que ele escolheu, mas que colocaram ele, impuseram sobre ele. Com 21 anos de idade, por influência da minha mãe, louvado seja o Eterno pela vida dela, eu conheci verdades muito interessantes e profundas que mudaram a minha vida em relação à fé quando eu recebi Jesus como meu Salvador dentro da configuração dos moldes da forma protestante evangélica, né? Que está alguns passos além, muito mais além do que qualquer católico. A fé católica está muito aquém, né, daquilo que ensina o protestantismo, que não está correto 100%, que tem vários itens defeituosos, mas que está muito avantajado em relação à fé católica apostólica romana. Que o Eterno abençoe todos os meus irmãos evangélicos, os quais eu amo, mesmo não sendo mais um evangélico. Hoje eu professo a fé israelita messiânica, né? Como judeu messiânico. Não de nascença, porque não nasci judeu, nem sei se eu tenho ancestral judeu, mas eu adotei essa fé porque eu vi que é esta que a Bíblia ensina que o meu Salvador Yeshua e os seus talmidim ensinaram. Então, queridos, é isso. Eu vou encerrar dizendo, né, que a obediência, ela traz as bênçãos. Agora, a desobediência, ela traz maldições. Agora, cabe a você escolher o que você quer. Se você quer a bênção, obedeça aos mandamentos. Procure conhecer. Procure conhecer o que são os mandamentos, o que é a Torá. Eu aconselho você, meu irmão, todo Shabat tem os grupos de judeus messiânicos ensinando. Se você mora em uma cidade que tem uma sinagoga messiânica ou nazarena, né, que te aceita, eu não vou recomendar sinagoga ortodoxa, porque eles não aceitam os gentios, os goim.
Nem eu, se eu chegar lá, como judeu messiânico, eles não vão me aceitar. Então, eu não vou recomendar isso. Tá? Mas, se você tem na sua cidade uma sinagoga messiânica ou nazarena, ou uma Beit, que é uma casa de oração, bem semelhante a uma sinagoga, vá, frequente. Irmãos que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem 2 sinagogas, muito importante, do Moskeller e a Ensinante Sião, dos irmãos Marcelo Zandona, Mateus Zandona, frequente. Né? Se você mora em algum local que tem algum rabino, algum rosh, moré, que tem uma beit, um ponto de pregação, de ensino da Torá, procure no Shabat saber e se integrar e conhecer. Agora, se você não tem acesso, você não vai ficar sem conhecer a Torá. Sabe por quê? Porque existem centenas de canais dentro do YouTube e também dentro do Facebook que ensinam a Torá no Shabat. Procure um com o qual você se simpatiza e vá aprender o que é a Torá. Vai aprender o que é os mandamentos e procura obedecer. Aí você vai ter a vitória. Aí você vai ter as bênçãos. Saia fora dessas regrinhas de igreja, de campanha, para você ser abençoado. Não precisa disso. Aprenda o que é a Torá e obedeça. Você vai ter a bênção de Deus. Só isso e nada mais. Simples assim. Eu vou fazer uma oração e encerrar este trabalho. Pai eterno e santo, obrigado por todas as bênçãos e maravilhas as quais o Senhor derrama através da obediência àqueles que creem nos ensinamentos e mandamentos da sua sagrada Torá. Obrigado por esta exposição e este momento, e que o Senhor abençoe a vida dos que vão ouvir, em nome de Yeshua. Livra-nos de desobedecer aos mandamentos, às mitzvot da sua palavra, porque temos a certeza, dada pelo Senhor, dado pela sua própria palavra a Moisés, de que maldições virão sobre aqueles que desobedeceram os ensinamentos e os mandamentos da sua palavra. Te agradeço, ó Eterno, em nome de Yeshua. Amém. Shalom a todos. Shavuot Tov, que significa uma ótima semana a todos.